Canta eu só toca aqui. Pode colocar aí pra você. Vai, Lulu. Não, mas aí você coloca certinho aqui, ó. Põe mais pra cá, o telefone. Vamos, compartilha ali com os 15. Compartilha todos que estão aí. Ludmila, já tá gravando, hein? Meu Senhor. Ai, não entrou gente aí. Cristiano, a paz do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou te chamar. Tá. Vamos começar a nossa live hoje adorando ao Senhor. Compartilhe com seus amigos aí no aviãozinho. Vamos adorar o Senhor dizendo que Ele é grande, Ele é digno de louvor e adoração. Somente ao nosso Deus. Seja bem-vindo, Manu. Peço oração para o irmão Luiz Augusto. Amém, Manu? Vamos estar orando. Carlos, Pastor Rogério. Saudade de vocês. Kaique, Joyce. E agradeceste por tua em nossas vidas. Queremos em teu infinito amor. Carlos, Renata, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deixa eu passar para o pastor Francis. Graça e paz, povo de Deus.
Chegamos, Pastor Rogério, Pastor Glaude, Pastor Cristiano, pastorzado em peso aí hoje. Ô, glória, mãozinha para aquecer o frio e aquecer o coração e aquecer a mente. Hoje nós vamos falar de provisão na escassez. Tamo junto. Rapaz, eu entrei na live, a audiência caiu. O Josiara tá meio essa caraça aqui, né? Vamos chamar o pastor Cristiano aqui, em nome de Jesus. Pastor Cristiano já está presente aqui. Você vai deixando aí o seu comentário, vai compartilhando essa live aí, em nome de Jesus. Senta o dedo de fogo nesse avião aqui, ó, e convide pelo menos 20 pessoas para estar participando conosco, em nome de Jesus. Pastor Gustavo, seja bem-vindo, Pastor Gustavo. Sua presença aqui muito nos alegra. Hoje está o pastor Cristiano conosco, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, nós somos o povo do coração aquecido, então chama no bom aí e vamos chamar o pastor Cristiano. Vamos lá, pastor Cristiano, seja bem-vindo, terra. Oh. Pastor Gustavo, vamos marcar uma live aí, pastor Gustavo, você topa? Na próxima segunda, pastor Cristiano na fita, aquecendo os coração, a mente, e deixa o fogo descer e a provisão vai chegar em nome de Jesus. Fala para nós, profeta. Rapaz, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Glória a Deus. Queria agradecer aí, né, a oportunidade de poder estar participando contigo, né, desse momento tão especial. Eu tenho acompanhado você aí na sua maratona, né? Nesse propósito aí, né, de poder trazer uma palavra, né, um direcionamento para o povo no meio de uma situação que ela aparentemente, né, ela é uma situação que ela aponta para a escassez, mas o nosso Deus é o Deus de toda a provisão. Amém? Glória a Deus, pastor. E quando a gente fala de maratona, eu já logo lembro daquela maratona lá de São Paulo, e a gente vê que no início daquela corrida é um monte de gente, pá, todo mundo empolgado, e vai chegando no final, só vai ficando aqueles que estão preparados, aqueles que se prepararam, né? A nossa vida com Deus é a mesma coisa, é uma maratona que a gente precisa estar preparado, né? A gente está vivendo um momento difícil, um momento de coronavírus, não sei o que lá mais, e a gente precisa estar preparado. E como se preparar, né? Se preparar através da oração, se preparar através da comunhão com Deus, o alinhamento com Deus, através da sua palavra, e assim nós vamos vencer essa maratona em nome de Jesus. Pastor, é um prazer muito grande tê-lo aqui na nossa live, aqui nessa maratona com Deus. Eu quero deixar você bem à vontade, a galera aí que quiser participar, mande aí uma mensagem, manda aí uma pergunta e juntos nós vamos crescer em Cristo Jesus, em conhecimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, pastor, a gente, quando fala, né, do Deus, né, de toda a provisão, a gente realmente fala, né, do Deus que nos sustenta, né, em todas as áreas da nossa vida. E a gente experimenta isso, né, no cotidiano, quando a gente caminha, né, em intimidade com o Senhor. Mas a origem, né, desse termo, né, o Deus de toda a provisão, a gente vai encontrar, né, lá no texto de Gênesis, né, no capítulo 22, num texto muito conhecido, numa passagem, né, onde todos nós, né, conhecemos, quando Deus, né, ele propõe a Abraão, né, que possa oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. E ali, né, eu fico imaginando, né, Abraão subindo o Monte Moriá com o seu filho Isaque, caminho de 3 dias, uma jornada de 3 dias de caminhada, e ali tendo que ser obediente e fiel a Deus para poder levar, né, o sacrifício que Deus pediu. E quando chega lá em cima, Deus, olhando, né, para obediência e para a fidelidade de Abraão, Deus olha para Abraão e ele mesmo providencia, né, o sacrifício. Daí, né, surge... Você acabou de entregar 2 códigos, 2 chaves aí, tremenda. Obediência e fidelidade move o coração de Deus para uma provisão. Olha, Amém. Deus continua, pastor. Amém, amém, amém.
Então, quando ele chega lá, né? Deus olha para ele e vê a fidelidade e a obediência, que move o coração de Deus, como você bem disse. Deus enxerga isso, né, em Abraão. Deus envia, né, a provisão. E qual é a provisão? O cordeiro. Porque eu fico imaginando Isaac subindo com seu pai e dizendo, olha, nós estamos levando todos os apetrechos para o sacrifício. Está aqui o cutelo, já tem quando ele chega lá já tem um altar, mas ele consigo, né, Isaac pensando, mas onde que está o sacrifício? E aí Abraão diz para ele, olha, Deus proverá o sacrifício. E na fé, né, de Abraão, na obediência de Abraão, na fidelidade de Abraão, Deus providencia o sacrifício. E aí em Gênesis capítulo 22, versículo 14, surge, né, a expressão Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Deus providenciará para si o sacrifício no monte. E assim eu creio, né, de que quando nós servimos ao Deus de toda provisão e nós entendemos, né, que para manifestação de Deus na vida da gente, em todas as áreas, e na área da provisão também não é diferente, nós precisamos compreender que Deus é Deus que se move por princípios. Que o Senhor chamou de chaves, né? São duas chaves aí fundamentais, né, para nós, porque quando a gente se move por obediência, com fidelidade, Deus honra, né, a nossa obediência, a nossa fidelidade. Por quê? Por que Deus honra? Porque Ele sabe que quando Ele encontra o coração de alguém que é obediente e fiel, Ele sabe que Ele vai ser glorificado na vida dessa pessoa. Uau! Porque quando por que Deus não honra o infiel? Por que Deus não honra o desobediente? Por que o desobediente, o infiel, não experimenta da profundidade da provisão de Deus? Experimenta às vezes no raso, mas não experimenta na profundidade. Porque Deus, que é onisciente, Ele sabe que aquela pessoa não vai glorificar o nome dela através das atitudes. Por quê? Porque vai ser alguém reconhecidamente como infiel ou como alguém que pratica reiteradas desobediências. Então, aí já pegando o teu gancho, né? As chaves, né, para uma vida frutífera, né, na presença de Deus, segundo o princípio, né, do Deus de toda provisão, para que possamos dizer, tem um cântico mais antigo, né, de Kleber Lucas, né, o senhor acho que não é desse tempo, né, mas eu já sou assim mais das antigas, e ele dizia, dava os vários nomes, né, de Deus, né, e dizia de que ele era Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Mas para conquistarmos a provisão vinda de Deus, não é a provisão vinda da força do nosso braço, mas a provisão vinda de Deus, do descanso do Senhor, nós precisamos compreender o princípio que nos direciona o Senhor Jesus em Mateus 6, do versículo 33 em diante. Mas Mateus 6, ele tem assim uma clareza de que às vezes a gente anda inquieto por muitas coisas, né? O nosso coração às vezes está muito atribulado. E Jesus disse, olha as aves dos céus, olha os lírios do campo, né? As aves dos céus, né, não trabalham, os lírios do campo não tecem e não fiam, mas desfrutam da provisão de Deus. Mas por quê? Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Exato. Pela graça, né, pela misericórdia, Deus opera também milagres na vida do infiel. E muitas vezes por quê? Porque Ele é Deus de graça, mas que também responde às orações intercessórias. Mas o Deus fiel, o Deus de toda provisão, Ele é um Deus legal e que se movimenta por princípios.
E são princípios que ele mesmo estabeleceu. E ele diz em Mateus 6,33, de que se nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas elas não serão acrescentadas. E aí, no versículo 34, eu anotei aqui, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E aí, Deus, ele revela, né, a sua face provedora, a sua face sustentadora. Pastor, eu tenho uma experiência pessoal e particular, dentre tantas, né, que eu já tive com esse Deus fiel, e que não dá para a gente poder relatar todas aqui, mas uma assim que é muito pontual e bastante recente, muito marcante. Nessa experiência eu tive um grande aprendizado, tá? Ela marcou um grande aprendizado na minha vida, que foi uma vivência prática daquilo que todos nós conhecemos através da revelação da palavra, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus, mas quando é esse tempo de Deus se manifestando com uma provisão muito pontual. E eu entendo de que o povo aí da igreja de São João da Barra vai se identificar muito com isso, porque foi num tempo muito próximo da construção do templo da igreja de São João da Barra que Deus me levou também em atitude de ousadia, porque somente uma atitude de ousadia no Espírito e de confiança no Deus de toda a provisão que poderia me levar a tal feito. Pois bem, em 2017, a gente deu início à construção de um templo na cidade de Trajano de Moraes. E no meio de uma série de dificuldades financeiras, uma igreja ainda pequena, no início de caminhada, mas Deus, ele foi direcionando todas as coisas. Deus foi respondendo às nossas orações, aos nossos clamores, e ele foi se agradando, sobretudo, isso ficou muito claro, é uma marca, né, de que nós, né, que passamos ali pela igreja, né, de Trajano de Moraes. Olha, agora está entrando conosco aqui a irmã Solânia Silva. Essa irmã hoje mora no Rio de Janeiro, e essa irmã, ela foi minha ovelha, né, em Trajano de Moraes, e foi uma pessoa que me ajudou muito em oração. Mas ali nós podemos aprender, né, alguns princípios. O princípio do tempo de Deus, o princípio da confiança no Senhor, o princípio de podermos nos movimentar debaixo da nuvem da glória de Deus, o tempo, né, certo para começarmos essa obra. E ali nós começamos uma obra, né, ali naquela luta, naquela adversidade, coisa que eu sei que o povo de São João da Barra sabe bem o que é isso, porque eu lembro que o pastor Jorge, nessa época, também estava construindo, né? E eu creio que o senhor também deve ter acompanhado nesse momento, mas ali nós podemos desfrutar da provisão de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque se você pega para poder fazer as contas, né, da obra, doações, recursos que entraram, né, pessoas que abençoaram a obra, você vê que sempre Deus ele entrava com providência. O numérico, a matemática, né, ela não é uma matemática que batia. É uma matemática que ali eu aprendi, né, de que a provisão de Deus ela é enviada, né, para quem é fiel. E ali eu tinha um grupo de pessoas que era muito fiel. Eu tinha um grupo de pessoas que sempre nos apoiaram muito. E ali uma das marcas, né, que nós tivemos, né, para podermos construir aquele templo, claro que existem as bases da oração, palavras proféticas, subidas ao monte, receber palavras das nossas autoridades, né, superintendente distrital, bispo, que falaram que a gente ia conseguir,
Mas ali nós compreendemos o que é o princípio da fidelidade e vendo Deus multiplicar, né, em cima dessa fidelidade. Ali nós experimentamos de verdade, sendo fiel no pouco e Deus nos colocando no muito. E a nossa obediência é a direção e a voz de Deus. Um dia, pastor, na construção desse templo, nós passamos um longo período subindo aos montes, né? E tinha um monte em frente à igreja. Às quintas-feiras pela manhã nós subíamos ao monte. E orávamos e profetizávamos. E um dia Deus nos deu uma direção. Só tinha o terreno, não tínhamos nada. E ali eu entendo que ali foi o grande desatar, foi a grande chave, né? Olha como é que é importante a gente estar ligado na direção de Deus. Um dia Deus falou com a gente o seguinte: olha, vocês vão fazer uma tenda lá naquele terreno, vocês vão botar uma tenda. Aí pega uma tenda dessa de plástico, né, casa e vídeo, 3x3, e vocês vão montar como se fosse um tabernáculo naquele lugar. Marcão, pega a visão, Marcão lá da Penha, eles estão em obra. E eles botaram uma tenda lá, ó. Pega a visão aí, Marcão. Novo caminhar, entrou aí. E colocamos a tenda. Aí trouxemos as cadeiras lá do espaçozinho que nós tínhamos alugado, e era um espaço realmente pequeno. Pastor Marcão teve lá, né, com um projeto Resgatando Vidas, nos abençoando nesse tempo, quando ainda era um espaço pequenininho, mas nós fomos lá, pegamos púlpito, pegamos cadeira, pegamos caixa de som, colocamos instrumentos no altar, colocamos teclado, colocamos guitarra. Pastor, ali... senhor, igual eu também sou meio doido assim, rapaz. São as doideiras que Deus coloca a gente. Deus deu a direção. Então, essa foi a direção que Deus deu. Deus deu essa direção e nós fomos para lá. E aí, assim, né, as coisas de Deus são muito lindas. E aí, uma coisa assim, muito profética. Às vezes E a gente tinha uma reunião de oração que era toda sexta-feira também à noite, né? Sempre às 18 horas. A gente fazia uma reunião de oração. E aí, você sabe, né? Reunião de oração, sempre 2, 3... Né? Quando era para poder salto de alegria, né, e viva de júbilo, a gente se reunia lá em 5, 6 pessoas, e aí a gente achava que o nosso número da perfeição era 7. Pastor, nesse dia, quando nós montamos essa tenda, deu 12 pessoas. 12. Olha que número bacana. Olha, mas foi um fogaréu naquele lugar. Hoje é e eu me lembro. E eu me lembro, isso foi em novembro de 2016. E aí, como é que é o milagre de Deus, né? Como que é a vida do homem de Deus? Tinha muitas coisas que eu fazia naquela cidade, pastor, e que às vezes eu não entendia muito bem. Porque Deus sempre me deu um dom muito, muito forte, muito claro no meu chamado, o dom do cuidado. E eu apacentava vidas naquela cidade, gente que nunca tinha aparecido naquela igreja. E nunca apareceu, nunca foi. Mas a gente cuidava, a gente ajudava, a gente orientava, aconselhava. E fomos ganhando, né, espaço e respeito das pessoas. Pois bem, recebi uma palavra profética do bispo, então o bispo Paulo Lockman. Ele disse para mim que eu fui num gabinete com ele, fui ver se eu conseguia dinheiro, né, da região para poder construir, dar o pontapé inicial no templo, e não consegui. Mas ele me deu uma palavra, e disse: com o dinheiro da região ou sem o dinheiro da região, você vai levantar esse templo. E aí eu saí de lá do gabinete dele em Itaipava e vim embora, né, pelo caminho. E às vezes pensando, eu falei, poxa, o bispo me deu uma enrolada, né? Mas no meio do caminho o Espírito Santo falou comigo, falou: rapaz, ele é sua autoridade. Ele é autoridade. Foi a chave. Ele liberou uma palavra sobre a sua vida.
E ali eu tomei posse daquela palavra, me arrependi, né, dos meus pensamentos, que aqui também é espaço para confessar pecado, né? Mas me arrependi, né, dos meus pensamentos, e ali aquela palavra ela foi se concretizando. Um dia eu estava em Trajano de Moraes, eu estava entrando no banco, e uma das pessoas que nós ajudamos, eu e minha esposa nessa cidade, ajudamos uma família, estava em situação de dificuldade, nós ajudamos, né, orientamos, era uma situação ligada à vida conjugal deles, e o casamento foi restaurado para a honra e glória do Senhor. E aí um dia eu estava entrando no banco, isso já era fevereiro de 2017. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou sabendo que o senhor tem um terreno ali no bairro da Brasília, e o senhor me ajudou tanto. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Senhor. Vamos dar uma terraplanada lá lá no terreno. Isso é assim, sem eu pedir nada. E aí começou algumas coisas a acontecerem. Eu falei: olha, tá aí, vamos fazer isso. E aí eu comecei a sentir Deus, né, trabalhando no meu coração, dizendo: olha, é chegado o tempo. Mas aí eu olhava para as finanças, olhava a minha ida infrutífera lá em Itaipava para conversar com o bispo, infrutífera segundo o meu propósito, porque o meu propósito era ver se eu conseguia recurso da região. Mas aquela ida foi muito frutífera. A palavra, né, do meu líder. Foi liberada lá. A palavra do meu líder. E ali aquilo desatou. E aí nós marcamos, ele foi lá para poder fazer a terraplanagem. Ele estava fazendo a terraplanagem quando entra no terreno da igreja uma pessoa que também nós tínhamos ajudado lá naquela cidade, tínhamos ajudado a família dele. A família dele era membro da igreja presbiteriana em Cordeiro, uma cidade vizinha, e eles tinham tido uma perda de um familiar. E a sogra dele estava muito, muito comovida com aquilo. E às vezes o distanciamento, que o pastor lá não podia, não tinha condição de poder dar atenção por causa de deslocamento, eu acompanhei aquela família por um tempo. Ele entrou no terreno da igreja, vendo aquela movimentação de terra, e falou: pastor, o senhor vai começar a obra aí? Para mim, eu estava fazendo só a terraplanagem. Mas quando ele entrou, e ele mexe com ferragem. Não, se o senhor vai começar, eu tenho uma dívida de gratidão com o senhor. Eu quero poder doar a ferragem para o alicerce dessa obra. Para encurtar, ele me deu a ferragem toda da obra. No final das contas, ele me deu tudo. Ele foi abençoando, Deus foi abrindo as portas. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar é que Abraão, ele tinha uma promessa em Gênesis 12. E Deus disse para ele: olha, sai da tua terra e da tua parentela, do seu lugar de conforto, do seu ambiente, do lugar onde você conhece, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ali eu vou liberar uma promessa sobre a tua vida. De ti farei uma numerosa nação, né, e farei com que você também seja próspero e que grande seja a sua descendência. O que Abraão fez? Foi. Ele simplesmente pegou e foi, confiando em Deus. Só que nós vamos observar, lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 10, quando Abraão chega nessa terra, a Bíblia diz que havia fome e seca na terra. Ele foi debaixo de obediência, ele foi fiel a Deus, e o que ele chegou lá? Ele se deparou com um ambiente hostil. Estava preparado o cenário para onde muitos não conseguem virar a chave. Onde começam a murmurar, aonde começam a ter expressão de infidelidade, e aí se tornam desobedientes, retrocedendo no projeto que Deus tem para a vida dessas pessoas. Mas Abraão, ele entra na terra
E ele observa tudo isso. Não tinha nada escondido dele. Deus falou com ele, você vai para a terra, uma terra que eu te mostrarei e farei de você um homem próspero. Só que ele chega lá, ele podia ter falado assim, ó, rapaz, eu acho que Deus me deu uma volta. Acho que Botou na furada. acho que Deus me botou na furada. Mas a Bíblia diz que quando ele vê isso, ele tem uma estratégia e ele desce para o Egito. E aí ele vai buscar uma alternativa no meio da escassez. A única coisa que ele não fez foi murmurar de Deus. Ele não desobedeceu e não foi infiel. Mas ele, quando chega e vê fome seca na terra, ele desce para o Egito. E aí o capítulo 13, né, ele vai desenrolar em cima disso. O capítulo 13 de Gênesis vai desenrolar em cima dessa situação de Abraão. E lá diz que quando Abraão sobe do Egito, lá no versículo 2 do capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão voltou um homem próspero. Ele voltou um homem rico, experimentando, desfrutando da prosperidade de Deus. Fruto da obediência e da fidelidade. Aí, essa é a chave. Isso são fatores, são princípios inegociáveis para quem quer experimentar a provisão de Deus, do Jeová Jireh, de Deus. São fatores inegociáveis. Hoje, pastor Francis, o que acontece? Nós estamos vivendo um ambiente, né, no mundo todo, não é uma particularidade da cidade de Campos, não é uma particularidade do estado do Rio de Janeiro, não é um problema da cidade de São João da Barra ou de Conceição de Macabu, mas nós estamos vivendo uma situação, né, de forma global, onde está estabelecido um cenário de preocupação, onde, se nós nos permitirmos, né, a nossa visão acaba mergulhando no caos. Verdade. Mas existe uma palavra do salmista, lá no Salmo 37, no verso 25, onde Davi, já no auge da sua maturidade, ele diz o seguinte: eu já fui moço e hoje eu sou velho. Olha isso aqui. Eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparada. Olha isso aqui que forte, pastor. Acabei de colocar aqui hoje, ó, provisão na escassez, lá em cima, ó, maturidade, ó. O senhor acabou de falar aí, ó. E citou o exemplo de Davi, ó. Obediência, fidelidade, fé. Alguns fatores que nos levarão a sair da provisão e sair da escassez e entrar na provisão de Deus. É muito forte. Verdade. Tive que mostrar isso. Nós precisamos, né, entender de que Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Ele não arreda o pé, né, da sua fidelidade. E assim, pastor Francis, eu entendo que Deus tinha um propósito, né, para que um templo da Igreja Metodista pudesse ser estabelecido, né, lá em Trajano de Moraes, e de que ele faria isso de alguma forma, mas ele me deu a oportunidade, né, de poder crescer em experiências com ele, né, e poder passar por muito tempo de aperto, porque essa obra começou em março de 2017. Em 2017, em dezembro, nós fizemos a pré-inauguração, né, inauguramos o templo, né, e ao longo de 2018 nós fizemos todo o anexo. Salas, gabinete pastoral, cantina, banheiro, enfim, né? Deus nos deu essa oportunidade, ou seja, foram 2 anos de lapidação. 2 anos que eu poderia dizer que são 2 anos de deserto, 2 anos de escassez, mas 2 anos onde não faltou a provisão de Deus.
2 anos que aonde, a todo momento em que a gente estava ligado, né, com a movimentação da nuvem da glória do Senhor, ele nos apontava o caminho. Ele nos apontava para de onde viria o recurso. E tudo isso foi feito numa cidade muito pequena, onde na sede do município, no município tem pouco mais de 5.000 habitantes. E nós estabelecemos ali, né, junto com aqueles irmãos preciosos, né, daquela igreja, nós estabelecemos ali um novo templo para um novo tempo. Esse era o nosso slogan. E ali fomos ousados, saímos de um ambiente, de um espaço que cabia ali pouco mais de 30 pessoas, né, onde que nós estávamos, e passamos, né, para um ambiente, né, onde onde comportava tranquilamente mais de 150 pessoas. E diante da fidelidade de Deus, né, Deus ele foi suprindo, foi enviando recursos, foi enviando pessoas para poder abençoar, porque Deus ele tem os seus meios. Às vezes a gente pensa que o recurso ele vem de um lado e ele acaba vindo de outro. E hoje eu tenho visto muitas pessoas ainda muito focadas, né, com relação à questão de provisão, estão muito focadas na dependência do que o poder público pode fazer por elas, né? O que o poder público, a nível municipal, estadual ou federal, pode fazer por elas. Eu não estou dizendo que isso seja errado ou que a pessoa deva abrir mão disso. Não, de forma alguma. Mas eu entendo que se nós confiamos no Jeová Jireh, no Deus de toda a provisão, o nosso mistério é com Ele. A nossa busca é a Ele, para que Ele possa ser glorificado em nossa vida, mas que Ele possa ser glorificado na vida de um fiel e de um obediente, para que onde as pessoas elas possam ver esse fiel e esse obediente passar, para que as pessoas possam dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, esse aí tem uma fé viva, essa aí tem uma fé sobrenatural. Profetizou, disse que aconteceria e aconteceu. E eu creio que quando a gente fala sobre crise é oportunidade. É oportunidade para que as pessoas elas possam se reinventar. É oportunidade, é chance que Deus está nos dando. Exatamente. Então, eu compreendo que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Exato. Enquanto igreja, enquanto noiva do Senhor Jesus, nós estamos numa oportunidade muito grande de vivermos um tempo de avivamento. Estamos diante de uma oportunidade muito grande para que Deus possa ser o Deus da providência de um grande avivamento. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versos 18 e 19, de que tenho por certo de que as aflições do tempo presente, elas não hão de ser comparadas ao eterno peso de glória que há de ser produzido em nós. E diz que há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o Filho de Deus é aquele que se revela na fidelidade, é o que se revela na obediência, é o que tem uma identidade. Amém? Glória. Tremendo, varão. O senhor falou isso aí, é um tempo, né, de alinhamento com Deus, né? Para nós cristãos, nós estamos vivendo não um isolamento social, mas sim um tempo de alinhamento com Deus, uma oportunidade que nós estamos tendo, as nossas famílias estão tendo, de nós vivermos esse alinhamento para que possamos viver esse avivamento, a qual o senhor comentou e agora, na verdade. E esse avivamento ele vai vir com esse alinhamento, que nós vamos construir com Deus dia após dia, com a leitura da palavra, oração, jejum, busca, para que ele se manifeste nesses dias de hoje, a qual nós estamos vendo que a situação está muito complicada, né? Cada dia que passa, né, a gente vê que as coisas estão ficando difíceis, está ficando complicada. Até algumas semanas atrás, a gente via as pessoas assim, ainda lidando de uma forma ainda meio que de brincadeira, né?
com toda essa situação que a gente está passando, vivendo, mas a gente já começa a perceber um pouco já do desespero da sociedade, das pessoas, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e a gente vê o número, né, de pessoas que estão sendo infectadas com esse vírus só aumentando, né? Então, realmente, uma provisão de Deus, uma intervenção de Deus, ela vai acontecer a partir do momento que nós começarmos a alinhar os nossos propósitos, as nossas vidas com Deus. Pastor Francis, quando a gente fala, né, do Deus de toda provisão, eu me lembro aqui de um texto que eu preguei no último domingo, aqui na live da nossa igreja. E esse texto, ele fala sobre uma trama, né, que estava sendo estabelecida contra o povo de Israel pelo rei da Síria. E isso está lá em 2 Reis, no capítulo 6. O rei da Síria tramava contra o povo de Israel dentro do ambiente do seu palácio, né, buscando estratégias, né, para poder dominar o povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que enquanto ele tramava dentro das câmaras do palácio, o Deus de toda provisão providenciava livramento para o povo de Israel através da revelação que Deus trazia ao coração do profeta Eliseu. E nesse contexto, o rei da Síria, ele fica muito indignado e em certo momento, né, lá na escritura, no diálogo dele com os seus comparsas, ele diz: olha, tem alguém aqui entre nós que está me traindo. Está dando toda a fita lá para o rei de Israel, porque não é possível. Eu planejo incursões, quando eu chego lá, as incursões de dominação contra o povo de Israel, para poder capturar o rei de Israel, elas são infrutíferas. E aí, pessoas aliadas do próprio rei da Síria dizem: não, olha, não somos nós que estamos traindo o senhor, não. O que está acontecendo lá é que Deus, ele tem um lá no meio deles, e esse é o profeta Eliseu. E Deus revela tudo a ele, e ele está sendo canal de livramento para o povo de Israel e para o rei de Israel. Isso é forte. E aí o rei da Síria diz: aonde que está Eliseu? Nós precisamos capturar. E aí disseram: Eliseu está em Dotã. E aí ele monta todo um aparato bélico do seu exército. Precisamos capturar Eliseu, nós vamos cortar a cabeça desse cabra. E aí ele manda. E aí quando esse exército ele se aproxima e cerca a cidade de Dotã, está Eliseu e o seu moço. E o moço de Eliseu, ele começa a olhar em volta da onde eles estavam, começa a ver que eles estão cercados pelo exército do rei da Síria. E aí ele meio que cutuca Eliseu dizendo: e agora? E agora? E aí Eliseu fala o seguinte: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Eliseu ele levanta a sua voz profética nessa direção, o moço do profeta ele abre os seus olhos, ele vê que em volta daquele exército que cercava ele, tinha uma grande miríade de anjos e de carruagens de fogo. Aí ele diz: maior é o número daqueles que estão conosco do que os que estão com ele. Uau. Mas aí eu entendo que quando isso acontece através da vida de Eliseu, porque isso é tremendo. Quem é que não quer ser usado nessa dimensão que Eliseu foi usado? Ter essa segurança e receber essas revelações, para que num tempo de grande adversidade, ou seja, ser cercado por um exército inimigo, ficar em paz. Hoje, muitos corações estão atribulados, mas a verdadeira paz, ela só vem através da intimidade e da revelação de Deus. Deus revelava essa paz a Eliseu e usou Eliseu como voz profética também para poder revelar essa paz ao coração do seu moço, que a palavra diz que estava com o coração atribulado. Mas por que acontece isso?
Primeiro lugar, 2 Reis, capítulo 2. O que Eliseu disse para Elias? Olha, uma única coisa eu quero. Do ministério profético que você tem, eu quero é porção dobrada. Meu Deus. Eu quero porção dobrada. Ou seja, uma outra chave, pega essa daí. Ousadia em Deus. Ousadia. Tô anotando. Ousadia. Ousadia em Deus. Ele foi ousado em Deus, não na força do seu braço. Ben-Hadad, rei da Síria, ele foi ousado no seu exército. Vai ali pro meu quadro. Essas duas chaves vai para ali, ó. Ousadia. Por isso Davi diz o seguinte, Salmo 20. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor dos Exércitos. A inspiração de Davi para isso é a figura profética de Eliseu. Porque Ben-Hadad confiava em carro e em cavalo. Ele confiava no seu exército. Mas Eliseu fazia menção no nome do Senhor dos Exércitos. E aí é diferente. E aí a gente precisa, assim, talvez cavucar um pouquinho mais a Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, mostra quando o ministério profético de Elias já começa a chegar no fim, mas Deus dá uma direção para ele. Unge Eliseu como profeta. E aí a Bíblia diz que ele, né, tem todo aquele processional. Eliseu passa a capa, Elias passa a capa em cima de Eliseu, e ali, né, ele é tomado de forma sobrenatural. Depois Elias é tomado naquela carruagem de fogo, enfim. Mas ali existe uma chave. A gente vai voltar novamente àquilo que iniciou a nossa conversa. Ali, quando ele faz isso, quando Elias chama Eliseu, Eliseu mostra obediência e fidelidade. Ele simplesmente, a Bíblia diz que Eliseu estava arando, ele estava à frente, ele tomando ali um arado de boi, e era a 12ª junta de bois. E aí ele diz, olha, eu preciso me despedir dos meus pais, porque eu vou te seguir, eu vou seguir esse chamado profético, eu vou ser obediente, mas eu preciso também exercer um outro princípio. Honra. Eu preciso ir lá honrar meu pai e minha mãe e me despedir deles. E aí, a Bíblia diz que quando ele volta, ele queima as carroças e assa o boi, como testemunho dizendo, olha, deixei tudo das coisas da vida, né, da vida antiga, da minha vida de lavrador, da minha vida de trabalhar ali no arado, para poder servir ao chamado profético. Então, aí entra, né? Entra aquela questão de buscar primeiro o reino. Exatamente. A Bíblia, ela é meio que um novelo, mas as pontas se juntam. Vai se encaixando, né? As coisas elas vão se encaixando. E aí, quando ele busca, né, o chamado de Deus para a vida dele, ele desata num ministério de excelência. Ele desata numa vida com Deus que é forjada pelo sobrenatural. É o homem que o menino morre, ele deita em cima do menino, o menino torna a vida. É ele que multiplica, né? É ele que é canal de Deus para poder fazer a multiplicação do azeite da viúva. Mas qual é a base disso? A base disso está no chamamento. No chamamento, ele era alguém... E aí você pode observar o seguinte, Deus não chamou alguém, vamos dizer assim, extraordinário. Não chamou alguém de relevância, não chamou um governante, não chamou um rei, não chamou alguém de alta linhagem do povo de Israel, chamou alguém que estava num arado de boi, né? Conduzindo, né, um arado de boi, mas foi muito específico para Elias. Você vai lá e unge Eliseu. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, sabia, olha, aquele cara lá não vai me deixar na mão, não. Ele é fiel, ele é obediente, ele é um homem de honra, e ele revela ser um homem de honra quando ele vai lá e se despede do pai e da mãe.
E aí ele abre mão, né, daquilo que era talvez o projeto humano, né, para a vida dele, aquilo que ele tinha se condicionado a fazer para o serviço sobrenatural. E aí começa a experimentar, e tanto experimenta como passa a ser canal também, né, da manifestação do Deus de toda a provisão, porque aquela mulher que estava sem azeite, né, da botija, ele foi canal de provisão para aquela mulher. Né? Exato. Ele foi canal de Deus, né? O canal do Deus de toda a provisão. E isso, para nós, não porque nós somos pastores, ou porque fazemos parte de uma casta, né, diferenciada no reino de Deus. Não é isso. Mas simplesmente porque nós somos crentes, cremos na palavra do Senhor, cremos de que Deus é Ele que envia a sua provisão, é Ele que de verdade nos sustenta, é Ele que nos estabelece e que, por exemplo, o que nós vivemos hoje, o momento atual que nós vivemos é a condição para um milagre, é a condição para um grande milagre. Não tem ambiente melhor do que esse para viver um milagre, né? Entendeu? Porque, assim, às vezes a gente quer viver um tempo de livramento de Deus, mas queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa forma. Eu não sei se você, assim, consegue se aperceber de que existe uma tendência muito mórbida, né, no ser humano de uma forma geral, e a gente está vendo muito isso também nas mídias, né, em alguns telejornais, de ter uma tendência alarmista em divulgar, né, aquilo que é caótico. Eu, assim, peguei um gancho aqui, né, de algo que aconteceu aqui na minha cidade, aqui em Conceição de Macabu hoje. Tinha um senhor já de idade, até passaram um vídeo dele, mas ele falando assim com muita dificuldade. Ele estava internado com a Covid-19 e hoje ele recebeu alta. E eu vi ao longo dessa semana muitas pessoas postando e talvez até temerosas, né? Às vezes até com uma boa intenção, mas na boa intenção, às vezes causando alarmismo, dando conta de que os casos estavam se multiplicando e que parecia que o negócio ia ser o fim. E aí hoje eu me deparo com esse senhor recebendo alta do hospital, os médicos, enfermeiros, né, batendo palmas, aquela festividade. E aí eu propus algo. Quando eu recebi esse vídeo, eu mandei nos grupos da igreja e coloquei para eles: queridos, será que só eu que peguei isso no meu espírito? Tá aí uma situação que tinha tudo para poder dar errado. Porque esse senhor, ele faz parte do maior grupo de risco que os meios de comunicação têm nos informado. Ele é idoso. E bem idoso. Ele foi atendido no sistema SUS. No hospital da nossa cidade, que nós bem sabemos que não desfruta de uma grande infraestrutura, tinha tudo para poder dar errado. Mas aí eu coloquei no grupo da igreja. Falei assim, olha, mas quando a mão do Onipotente está estendida sobre a vida de alguém que ele quer abençoar, aí não tem jeito. Aí ninguém segura. Pastor, então, repete isso aí para mim. Repete que eu vou gravar isso aqui. Vai. Quando a mão do Onipotente, né, ela se estende na direção daquele que Deus quer abençoar, ninguém para. Ninguém para. Não tem condição humana. Porque a condição desse senhor tinha tudo para poder dar errado. Idoso, atendido no sistema SUS, em um hospital que, só para você poder ter uma ideia, não nascem pessoas em Conceição de Macabu. Ele não tem estrutura para fazer parto. E esse senhor hoje saiu do hospital. Então eu preciso lançar os meus olhos, né, para poder trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
O Deus de toda a provisão foi na vida desse homem. Mas para quê? Para poder mostrar para a gente de que no meio de uma situação do impossível, idoso, sistema SUS, um hospital que tem uma infraestrutura precária, Deus operou um milagre. A mão do Todo-Poderoso esteve sobre a vida daquele homem. Como resposta aos clamores. A gente, como igreja, às vezes, pastor Francis, diz o seguinte: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí recitamos isso, mas na hora de colocar em prática, e talvez nos associarmos com outros justos, para podermos fazer um grande mover de milagre, para podermos ver o sobrenatural de Deus realmente acontecendo, a gente fica meio acanhado. Nós falamos do Deus de toda a provisão, e assim, eu acompanhei a sua live com o reverendo Marcos Braga, e o reverendo Marcos Braga ele falou uma coisa com muita propriedade. Nós cristãos, às vezes, temos uma mania, temos um péssimo hábito. Queremos colher onde não plantamos. Então, se a gente não planta princípios, nós não vamos ter a colheita do Deus da toda provisão. A chuva temporária não vai vir. Não vai vir. Ela não vem. Agora, assim, depois eu vou mandar o vídeo para você, o vídeo desse senhor para você, e você vai falar assim: meu Deus, isso aí, você vai pegar no seu espírito. Você vai dizer, isso aí é um milagre. Esse homem é um milagre ambulante. Isso aí é para testemunhar o poder de Deus, né? De que Deus ele está operando milagres no meio dessa pandemia. Mas para quê? Para que o meu olhar, para que o olhar dos meus irmãos, dos nossos irmãos, não esteja focado no caos, não esteja focado na ruína, na destruição. Porque há um Deus aonde o céu é lugar da sua morada e a terra é estrado dos seus pés. E quando ele se levanta do seu trono de glória, nada o paralisa. Então eu creio que em termos de provisão de Deus, e aí agora falando realmente da provisão no aspecto econômico financeiro, existe um desenho, existe um apontamento para que vivamos tempos difíceis. Conforme diria minha avó, tempos bicudos. Realmente não vai ser tempo fácil. Em todos os aspectos, não só no econômico e financeiro. Até porque eu entendo que no ambiente espiritual uma nova era está sendo inaugurada nesse tempo. A partir de Mateus capítulo 24, quando diz que quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, né, ainda não é o fim. Mas quando tiver, né, os rumores das pestes, é o princípio das dores. E nós bem sabemos que quando a mulher está para poder dar à luz, no processo da contração, até que ela propriamente venha dar à luz, o que acontece com as contrações? Elas só vão aumentando e o intervalo vai diminuindo. Então eu entendo que eventos, não necessariamente pragas, mas eventos que têm o potencial de trazer preocupações, de trazer ambientes, atmosferas caóticas do ponto de vista do olhar do homem natural, eles vão se estabelecer cada vez com mais frequência. E aí o fiel, ele vai se estabelecer. Uma vez eu estava com um outro companheiro reproduzindo uma frase do apóstolo Joel. E o apóstolo Joel ele sempre diz o seguinte, de que quem se adianta governa. Isso é uma palavra do apóstolo Joel. E o bispo Mano ouviu essa conversa. Foi numa reunião de pastores e o bispo Mano falou com muita propriedade e eu tomei aquela lição, eu guardei aquilo no meu espírito. O bispo Mano disse: não é quem se adianta governa. O bispo Mano falou assim: o fiel governa. O fiel governa, pastor Francis. Aquele que é fiel ao Senhor vai ter o governo. Eliseu
pela sua fidelidade ao Senhor, num ambiente onde até mesmo o seu moço que caminhava com ele, e eu imagino os demais que estavam à volta, vendo aquele ambiente sendo cercado pelo exército sírio, o quanto medo eles não ficaram. 15 segundos para o Instagram encerrar nossa live. A gente volta e conclui. Show? Beleza. Mais 5 minutos a gente conclui, ou 10 minutos.